A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Meus irmãos, quero compartilhar com vocês mais um texto da Bíblia Sagrada que está contido nesta lição de número 10, que tem por título Poder do Alto contra as hostes da maldade. Lição esta que estamos já estudando as leituras desde segunda-feira e hoje é o último dia, a última meditação nesse texto, nesta leitura diária. O título desta lição, ou desta leitura, O poder de Deus destrói as obras das trevas. Lembra bem, frisa isso aqui. O poder de Deus destrói as obras das trevas. Ontem eu expliquei aos irmãos a respeito desse capítulo 19, que fala da terceira viagem missionária de Paulo, e quando ele chega em Éfeso, ele prega ali, ele descobre alguns irmãos que já tinham aceitado a fé, ele ora sobre esses irmãos, eles são batizados com o Espírito Santo, recebe dons também da profecia, falam em novas línguas. E agora havia ali um falso profeta, a qual esse falso profeta queria repreender os demônios pelo nome de Jesus que Paulo pregava. E os irmãos lembram da história, quem recebeu o vídeo ontem. E quando esse homem vai repreender os demônios, a Bíblia diz que aquele demônio se apodera daquele homem, o qual estava endemoniado, e lança mão sobre estes homens, machuca eles e deixa eles despidos. Eles saem envergonhados, porque não tinha poder. Eles achavam que o nome de Jesus era como se fosse uma palavra mágica, uma palavra qualquer que eles usassem e ali repreenderia os demônios. E hoje nós vamos ver aqui que os versículos seguintes, que é do 18 ao 20, esses versículos vai falar justamente isso aqui. O poder de Deus destrói as obras das trevas. O que é obras das trevas? Tudo aquilo que é preparado pelo mal para poder fazer algo. Por exemplo, obras mágicas. Obras das trevas, porque ali não tem nada de benéfico. E os falsos profetas, as suas falsas profecias, são obras das trevas. E quando o povo, vendo que acontecera isso com aquele falso profeta, eles começaram a dar crédito mais na pregação do apóstolo Paulo. E eles começaram a se render aos pés de Cristo através da vida de Paulo. E nós vamos ver aqui no versículo 18 que diz assim: E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. As pessoas começaram a crer em Jesus e começaram a confessar os seus feitos anteriores, o que eles faziam, começaram a testemunhar. E quanto mais esse povo, eles confessavam, testemunhavam, mais se rendia pessoas aos pés de Cristo. E é assim nos nossos dias também. Quando alguém ele aceita a Cristo, ele se torna uma nova criatura. Mas quando esse alguém se encoraja para testemunhar dos feitos, o que ele era e o que ele é hoje, o que Deus fez na vida dele, a transformação que Deus fez, outras pessoas, ao ouvi-lo, começam também a mudar de vida. O versículo 19 diz assim: Também muitos dos que seguiam artes mágicas
trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de pratas. Olha só, muitos dos que também seguiam artes mágicas, vendo aquela situação do falso profeta, eles abandonaram as suas práticas, porque eles entenderam que a mágica não levava a lugar algum. Eles conheceram um Deus, um ser, alguém que era muito maior do que a mágica. Porque quando eles chegavam ali, ouvia Paulo pregando, o que eles sentiam através da pregação de Paulo, o toque do Espírito Santo, o chamado de Deus para suas vidas, era muito melhor do que estar envolvido em mágicas. E eles pegaram ali os seus livros, para você ver quanto eram as obras das trevas ali. Quanto livros ali escrito, preparado para a pessoa fazer ali as suas magias e conseguir aquilo que ele queria. Mas agora não. Quando eles vê aquela situação, eles vê ali, ouve a voz de Deus através do apóstolo Paulo, eles começam a desfazer daqueles livros e traz na presença de Paulo. Eu quero lhe dar um conselho. Quantas coisas que você aceitou, depois que você aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, e você se torna uma nova criatura, e agora você tem algo muitas vezes guardado na sua casa, por exemplo, uma veste que você usava, que agora você não vai usar mais, né? Você tem ali imagens que você usava, que hoje você não vai usar mais. Você tem ali alguns amuletos que você tinha antes, que hoje você não terá mais, porque você conheceu um verdadeiro Deus, você conheceu a Jesus, entregou a sua vida a Ele, você é uma nova criatura. Olha, vamos pegar como exemplo esses irmãos aqui de Éfeso. A Bíblia diz que eles pegam ali os seus livros de magia e começam a trazer aqueles livros na presença de Paulo, e eles começam a queimar. E era tanto livro, era tantos objetos, era tanto utensílios de artes mágicas, que chegava, montava as 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro. Se fosse olhar para a questão financeira, o prejuízo, se fosse olhar para isso, jamais eles fariam isso, jamais o apóstolo Paulo permitia isso, mas o apóstolo Paulo sabia que para que eles alcançassem realmente o perdão, alcançassem realmente a salvação das suas almas, eles realmente precisavam se desfazer de tudo aquilo que eles desfez. Eu vejo aqui uma lição maravilhosa, uma lição do nosso próprio Deus para os nossos corações nesta madrugada. E diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha, assim a palavra do Senhor crescia de uma maneira poderosa e prevalecia. Prevalecer ficava firme, viu? Continuava firme, viu? A palavra, ela não caía por terra, porque é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem poder de transformar vidas, de transformar seres que outrora vivia na prostituição, no lamaçal de pecado, viviam fazendo todas sortes de danuras, coisas que Deus não se agradava, mas agora, conhecendo a palavra de Deus, se tornou uma nova criatura. E Deus, ele muda a história. Deus mudou a minha história, e eu tenho certeza que mudará a sua. Portanto, se há alguma coisa que você sabe que um dia possa lhe tirar da presença de Deus, já coloca fora, jogue fora. Não doa também não, porque aquilo que não serve para você não serve para mais ninguém. Amém? Fique com esta palavra em o nome de Jesus. Lembra disso, o poder de Deus destrói todas as obras das trevas.
o poder de Deus destrói todas as obras das trevas. Amém.